Olá, meus amados irmãos, eu vos cumprimento com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Quem vos fala é o vosso amigo, pastor Daniel Rosa Dutra. Nesta semana, iniciaremos o segundo trimestre de 2024. Pedimos a Deus que nos conceda aulas edificantes e que nos permita crescer mais e mais no conhecimento da sua palavra, até que cheguemos ao céu de glória. O assunto das 13 lições preparadas pelo pastor Osiel Gomes da Silva é a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. E o título da primeira lição é O Início da Caminhada. Os versículos que foram escolhidos para a leitura diária do dia 1º de abril, segunda-feira, são: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8:2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. O título dado a essa leitura é A Nova Vida com Cristo por meio do Espírito Santo. Esta lição trata sobre os primeiros passos da caminhada do cristão. No primeiro tópico, após diferenciar a vida humana natural da vida humana com Cristo, o comentarista afirma que nessa caminhada o cristão tem 3 companheiros: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na leitura de hoje é destacada a companhia do Espírito Santo. Na leitura de terça-feira, a companhia do Pai, e a leitura de quarta-feira tratará sobre a companhia do Filho. Meyer Pearlman, autor do livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, descreve a ação do Espírito Santo na vida do homem como convicção, regeneração, habitação, santificação, revestimento de poder e glorificação. De fato, é ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, versículo 8 a 11. Nos que recebem de bom grado a palavra, ele opera a lavagem da regeneração e da renovação, conforme vemos em Tito capítulo 3, versículo 5 a 7, que diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos lavou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a herança da vida eterna. Conforme afirma o nosso comentarista, por intermédio dele, o Espírito Santo, Deus operou o milagre do novo nascimento, transformando a nossa natureza caída e nos tornando em seus legítimos filhos. Tudo isso significa nascer do Espírito ou novo nascimento. O novo nascimento concede a entrada no reino de Deus, conforme ensinou Jesus a Nicodemos. João capítulo 3, versículo 5. A partir de então, somos o templo de Deus, conforme 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, e ele está conosco e habita em nós. Habitando em nós, ele opera a obra da santificação, purificando as nossas consciências das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Portanto, ele é o nosso companheiro fiel, nosso consolador, enviado para ficar conosco para sempre. E durante essa caminhada ele nos concede dons. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4. Podemos viver uma vida cheia do Espírito. Efésios 5:18. Somos revestidos pelo seu poder para pregarmos o Evangelho, enfrentarmos as maiores batalhas e sermos mais do que vencedores. Lucas 24:49 e Atos capítulo 1, versículo 8. E durante nossa trajetória, ele nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos capítulo 8, versículo 26. E, no final da nossa caminhada, ele atuará na glorificação do nosso corpo, conforme Romanos 8:11 e João capítulo 4, versículo 14, fazendo-nos saltar para a vida eterna. Portanto, tenhamo-lo como um amigo. Jamais o entristeçamos, Efésios 4, versículo 30. Sejamos por ele dirigidos e orientados, conduzidos e impulsionados durante toda a nossa caminhada. Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.